A TPC de Arte da Diretoria de Ensino Região de Itu. A leitura no currículo de arte. Sou Jucimara e estou como professora especialista do currículo de arte. Se precisarem falar comigo, é só enviar um e-mail ou solicitar ao seu coordenador o meu contato do WhatsApp. Por favor, se identifiquem. Os objetivos dessa ATPC são proporcionar um momento formativo reflexivo, permeando a leitura no currículo de arte, correlacionando ao desenvolvimento da competência leitora no percurso educacional do estudante e também disponibilizar aos profissionais da rede materiais que auxiliem os profissionais no desenvolvimento do currículo de arte no ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Por favor, organize seus materiais de estudo para este ATPC. Iremos utilizar o caderno online do professor do currículo em ação de arte do segundo semestre. Nos anos iniciais, a situação da aprendizagem 1 do quinto ano. Nos anos finais, a situação da aprendizagem 1 do sexto ano. E no ensino médio, a situação de aprendizagem 1 da primeira série. O link para o acesso aos materiais estão disponíveis na descrição deste vídeo. Daremos um tempo de 3 minutos para vocês organizarem esses materiais.
Vamos iniciar agora com uma ação reflexiva da Camila Zen, de um conto de Buda. Não incomode o dragão. Vamos apreciar? Esse é um conto de Buda sobre o nosso crescimento espiritual. O conto diz que certa vez um homem encontrou um formigueiro que se queimava durante o dia e soltava fumaça durante a noite. Intrigado, o homem procurou Buda para perguntar o que ele devia fazer com esse curioso formigueiro. Buda lhe disse para revolver o formigueiro com uma espada. E assim fazendo, o homem encontrou uma trava de porta, algumas bolhas de água, um garfo, uma caixa, um casco de tartaruga, uma faca, um pedaço de pão e, finalmente, um dragão. Retornando a Buda, contou o que ele havia encontrado. Buda explicou então o significado das suas descobertas. Ele disse: jogue tudo fora, exceto o dragão. Deixe-o sozinho e não o incomode. Nesse conto, o formigueiro representa o corpo humano. A sua queima durante o dia simboliza o fato de que durante o dia as pessoas escolhem os seus atos de acordo com o que pensaram na noite anterior. A fumaça à noite indica o fato de que nós todos, durante a noite, nos lembramos durante a noite das coisas boas e ruins que fizemos durante o nosso dia. Nesse conto, o homem simboliza a pessoa que busca o crescimento espiritual. A espada, a pura sabedoria. Revolver o formigueiro simboliza o esforço que se deve fazer para alcançar esse crescimento. A trava da porta representa a ignorância. As bolhas de água são as borbulhas do sofrimento e da raiva. O garfo significa a hesitação e o desconforto. A caixa é onde se acumulam a cobiça, a raiva, o desequilíbrio, o arrependimento e a ilusão. O casco de tartaruga simboliza a mente. A faca significa os nossos 5 sentidos. E o pedaço de pão simboliza o desejo que surge desses sentidos e que nos leva a buscar ansiosamente por satisfação. E o dragão? O dragão simboliza a mente que eliminou todos esses sentimentos negativos e os transformou em luz. Se um homem revolver as coisas ao seu redor com a espada da sabedoria, encontrará o dragão e a maneira certa de agir. Você vê, na vida, muitas vezes queremos mudar os nossos hábitos de pensamento para viver de uma forma mais leve. E quebramos a cabeça pensando em como fazer isso. No conto, quando Buda diz, deixe o dragão sozinho e não o incomode, ele quer dizer, apenas comece trabalhando em se livrar de pensamentos negativos e pesados. E deixa o dragão sozinho, deixa sua mente ser. Quando a gente limpa um diamante, ele brilha a sua luz sozinho. Quando você remove da sua mente e do seu coração sentimentos pesados, a sua luz começa a brilhar sozinha. Dia após dia, com paciência, exercite o amor ao invés da raiva, mesmo quando parecer impossível e injusto. O equilíbrio ao invés de se jogar a desejos desequilibrados. A verdade ao invés da mentira e da ilusão. E você vai ver como aos pouquinhos e com força a luz dentro de você brilha e você cresce cada vez mais em amor, leveza e verdade. Eu espero que esse conto possa te inspirar ou inspirar alguém que você ama. Amor e luz. Namastê. Professores, espero que tenham gostado. Sinceramente, nós precisamos nos cuidar. Um outro lembrete é que nós temos materiais para estudo sobre o desenvolvimento do currículo. Agora, iniciaremos novamente em relação à organização do material. No ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, estão dispostos a cada bimestre uma linguagem a ser desenvolvida, sendo música, dança, teatro e artes visuais. Já no ensino médio, as linguagens são híbridas, conectadas entre si,
por meio de temáticas e questões norteadoras. Hoje, iremos atentar sobre a necessidade de contemplar durante as aulas o desenvolvimento das habilidades e da competência leitora. Mas vamos pensar um pouquinho. E como fazer? Por meio do currículo, temos as situações de aprendizagens. E nessas situações de aprendizagens, nos anos iniciais e finais, elas se compõem através do desenvolvimento da sondagem, da apreciação e das ações expressivas, contempladas por meio das atividades. E no ensino médio, através do desenvolvimento de uma temática que perpassa todas as disciplinas da área, e a questão norteadora, que é contemplada por vários momentos durante a situação da aprendizagem. O material organizado nos anos iniciais e nos anos finais se articulam ano a ano, ampliando a complexidade. E no ensino médio, a junção entre as linguagens e o desenvolvimento na área. Então, o caderno do professor do ensino fundamental, terceiro bimestre, o desenvolvimento da linguagem teatral, trabalhando com a significação da comunicação a ser atendida, percebida aos espectadores por meio dos signos visuais e sonoros, também a inserção dos signos olfativos e ou táteis. As situações proporcionam aos estudantes momentos aos quais possam apreciar, analisar, identificar, reconhecer, investigar, relacionar e experimentar os objetos de conhecimento, proporcionados na linguagem desse bimestre. Tais desenvolvimentos, proporcionados de forma individual e ou coletivas, dependendo da intencionalidade de cada ação ao qual o professor deseja. A linguagem teatral não é somente verbal. Haverá momentos que irão elaborar uma escrita cênica. O estímulo dos estudantes permeia que eles se apropriam do seu processo de aprendizagem. Já nas avaliações, por meio das rodas de conversas, propiciam com que os estudantes ampliem e consolidem seus conhecimentos aprendidos e também os conhecimentos do mundo. Nas sondagens, os questionamentos e as reflexões, nas apreciações, as observações dos contextos e a ampliação dos conhecimentos são consolidados. O estudante, ele tem que ser sempre desafiado a analisar e a compreender. Essa provocação provoca a percepção e a criatividade, proporcionando também a leitura de mundo. Nos próximos slides, solicitaremos que pause o vídeo para poderem estudar a atividade. Preferencialmente, façam essa pausa no segmento ao qual vocês ministram as aulas, pois neste ATPC estamos contemplando os anos iniciais, os anos finais e o ensino médio. Então, vamos iniciar no 5º ano. Na situação da aprendizagem 1, na atividade 2. Vamos observar onde consiste a leitura. A atividade contempla, no primeiro momento, que o professor analise as imagens com os estudantes, fazendo pausas e reforçando os conceitos já trabalhados. Importante que eles possam falar, se comunicar durante a aula e depois que façam os seus registros. As questões estão no caderno do aluno. Na atividade 4, a proposta é de uma leitura. No primeiro momento, sem dramatizar, e após, dramatizando.
o contexto da história proporcionada. Então, professor, agora pause o vídeo e observe as diferentes estratégias utilizadas nesta atividade e também aproveite contemplar também o desenvolvimento da atividade anterior ao qual nós mostramos neste ATPC. Agora, no 6º ano, a situação da aprendizagem 1, na atividade 3. Nesta, por meio de jogos, os alunos são instigados a ler, depois dramatizar as frases, modificando a voz e utilizando os movimentos do corpo, gesticulando. Há mais momentos nesta atividade que proporcionamos a leitura. Vamos ver? Então, professor, agora eu preciso que você pause o vídeo para que você possa aproveitar esse momento para poder estudar. Observem todas as possibilidades de leitura nesta atividade. Como você irá desenvolver esta competência leitora? Na continuação dessa mesma atividade, há a proposta de outro jogo. Vamos entender como procederá a leitura neste? Pause novamente o vídeo para seu estudo. Verifique a diferenciação entre um contexto trabalhado de leitura no jogo e o contexto trabalhado na leitura deste jogo. Agora observe esta atividade. Verifique que a possibilidade de você, professor, organizar os textos a serem utilizados e se atentem ao gênero proporcionado. Você tem inúmeras possibilidades de trabalho aqui. Verifique a realidade dos seus estudantes para poder fazer essas alterações ou essas ampliações no contexto desta atividade. Pause o vídeo e se atente às possibilidades frente à realidade da sua unidade escolar. Para o desenvolvimento no ensino médio, iremos trabalhar com o currículo em ação da primeira série. As habilidades serão desenvolvidas de forma integrada entre a área, respeitando a especificidade e um olhar múltiplo na construção do conhecimento por meio de um tema gerador e de uma questão norteadora. Neste material, eu não irei aprofundar todas as estruturas da situação da aprendizagem, mas eu peço que vocês aproveitem e observem outros vídeos aos quais nós já fizemos contemplando essas situações. Então, a estrutura das situações de aprendizagem por meio dos conhecimentos prévios está relacionada com a relação das experiências que os estudantes possuem em ser e estar no mundo, em relação à sensibilidade e à contextualização. É com a intenção de proporcionar momentos em que os estudantes estejam envolvidos com o tema e os conhecimentos adquiridos no processo. As estratégias e metodologias ativas de aprendizagem. Elas são os processos que englobam as diferentes práticas em sala de aula. Entre elas, a aprendizagem baseada em equipes, a aprendizagem baseada em projetos, a apresentação de seminários, a aula expositiva dialogada, o debate, o mapa mental conceitual, os métodos e ou estudos de caso, a produção de blog, a sala de aula invertida, simulações e situação-problema. Agora, iremos observar a situação da aprendizagem 1 da primeira série no terceiro bimestre. No momento 1, titulado A Dança em Telemática,
A proposta nessa atividade é a utilização da metodologia de uma aula expositiva dialogada, propondo aos estudantes uma leitura compartilhada. A participação ativa neste momento pelos estudantes proporciona a ampliação dos conceitos aprendidos por meio das falas e trocas durante a aula. Pause o vídeo, professor, e observe todo o contexto a ser proporcionado nesta atividade neste momento. Professor, há outras situações no caderno do professor na continuidade desta situação de aprendizagem. Pause o vídeo e proporcione este momento para estudar essa sequência na sua totalidade e se atente ao desenvolvimento da leitura neste percurso. Verifique o que você pode proporcionar. Neste ATPC, nós proporcionamos apenas pequenos momentos contemplando o desenvolvimento da leitura no caderno do currículo em ação. A nossa atenção foi que você tivesse um momento para parar, observar atentamente a atividade ou o momento para que você amplie esse momento de estudo no seu tempo de ATPC. Sendo assim, essas articulações a serem desenvolvidas, elas não contemplam somente a competência leitora, mas também a competência escritora, as habilidades do currículo, as habilidades essenciais e a ampliação das competências socioemocionais. Para que essa complexidade não se atenue, no desenvolvimento do trabalho, há necessidade de momentos aos quais nós profissionais nos proporcionamos para que a gente possa parar e estudar. Essa parada, ela nos proporciona um novo olhar, uma amplitude para o nosso conhecimento. Então, professor, aproveite esse tempinho a mais e aproveite para dar mais uma olhada, verificar como que eu posso, além de articular a leitura no meu currículo, também desenvolver as competências, as habilidades. Há outras formações que complementam a essa formação. Neste material, disponibilizei algumas. Nas próximas, irei ampliar a relação das ações formativas. Gostaria de agradecer a atenção e solicitamos que preencham o formulário para pontuarmos o desenvolvimento e a necessidade de futuras formações. Acessem o link disponível na descrição deste vídeo. Até a próxima formação. Um excelente trabalho a todos.